O patrimônio cultural em pauta pelos 1080 AM. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação: Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Boa noite, ouvintes. Hoje é o dia da doação, data simbólica que reforça a campanha anual para a captação de recursos destinados à restauração dos prédios históricos da universidade. Esta campanha é realizada desde 1999, quando foi implantado o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS, que é coordenado pelo SPH. O convidado do programa de hoje é um incentivador que tem participado de todas as campanhas de captação de recursos para a restauração do conjunto edificado da universidade. José Esquifino possui graduação em Engenharia Química pelo Instituto de Química da URGS e doutorado em Físico-Química pela Universidade de Cambridge. É professor aposentado do Departamento de Físico-Química da URGS. Boa noite, professor José Esquifino. É um prazer recebê-lo no programa Momento do Patrimônio. Boa noite, o prazer é meu de estar aqui. Professor, como é que o senhor conheceu o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS? Bom, eu certamente devo ter conhecido bem no início, no tempo da reitora Vrana, quando ela iniciou. Desde os primeiros momentos eu achei que era uma iniciativa louvável e procurei contribuir, e acho que contribuí desde a primeira vez e tenho contribuído todos os anos e pretendo continuar contribuindo. Então o senhor já decidiu se tornar um incentivador naquele momento em que o senhor soube que existia o projeto? Exatamente. Não só me tornei um incentivador, como procurei transmitir e entusiasmar outras pessoas para que fizessem o mesmo. E qual é a razão, assim, do senhor ter se sensibilizado tanto? Bem, a minha formação toda foi dentro da universidade, como aluno, posteriormente como professor, e eu acho que eu recebi muito dessa universidade. Ela me proporcionou um curso de graduação, um mestrado, um doutorado no exterior, e com este projeto eu posso retribuir uma pequena parcela daquele muito que eu recebi. E acho que isso é quase que uma obrigação dos ex-alunos e dos professores. Como professor e como ex-aluno, eu me sinto duplamente obrigado, entre aspas, não é uma obrigação, é uma satisfação de contribuir para um projeto como esse. Professor, o senhor poderia falar um pouco sobre a sua trajetória na universidade? Bem, eu entrei na universidade há mais tempo do que eu gostaria de admitir, mas em 1962, no exame de vestibular, fiz o curso de Engenharia Química e, terminando o curso, eu comecei a lecionar na universidade. Com 23 anos eu era professor. Passei por todas as etapas da carreira universitária, entrei como auxiliar de ensino e fui até professor titular e me aposentei como professor titular. Como é que o senhor vê a questão do restauro dos prédios históricos da URGS? Bem, esses prédios, eles fazem parte da memória da universidade e da história de Porto Alegre. Eles são cartões postais da nossa cidade. Ninguém mais constrói um prédio como esse. Então eles contam a história, eles contam um período, eles retratam aquela época. Né? Como aluno, eu tive aula em muitos desses prédios. Como professor, eu ministrei aula nesses prédios. E a gente observava a degradação que esses prédios sofriam pelo uso intensivo e pela ação do tempo. Eram rachaduras, eram madeirame atacado por cupins, instalação elétrica, hidráulica precária. Então, é uma grande satisfação ver que agora nós estamos restaurando esses prédios e devolvendo aquela glória que eles tinham quando inaugurados. Professor, qual é o significado para o senhor da entrega da restauração do prédio centenário da Escola de Engenharia? Bom, o prédio da Escola de Engenharia, eu tenho por ele um carinho todo especial, porque ele foi a minha porta de entrada na universidade, né? Foi subindo os degraus daquela escadaria da entrada que eu cheguei até o hall de entrada e pude ver a lista dos aprovados no vestibular e lá estava o meu nome.
E esse prédio me traz também muitas recordações. A direção da Escola de Engenharia ocupava esse prédio. E então nós fazíamos matrícula, nós tínhamos o centro de estudantes universitário, as reuniões dançantes. Nas catacumbas. Né? As catacumbas da Escola de Engenharia, o bar do Jaime e do Aquiles, onde nós nos reuníamos nos intervalos das aulas. Então é um prédio que me toca muito. Eu fico muito feliz de que ele esteja sendo entregue agora. Sei que essa obra foi uma obra com percalços, foi complicada. Restaurar um prédio sempre é complicado, porque não se trata simplesmente de fazer um remendo, né? É devolver o prédio, devolver a ele aquilo que ele tinha quando ele foi inaugurado. E, além disso, o prédio foi dotado de adaptações à acessibilidade universal, com plataforma elevatória, modernização de elevadores e instalação de sanitários acessíveis. Como é que o senhor vê essa questão? Isso se torna uma necessidade. Eu imagino o cuidado que se deve ter para não descaracterizar o prédio. Quer dizer, essas adaptações, elas são necessárias, mas elas devem ser feitas com todo cuidado para não descaracterizar a arquitetura do prédio. Tenho certeza que elas foram muito bem feitas. Como o senhor disse, o senhor tem contribuído para a restauração de todos os prédios históricos, inclusive contribuiu para o restauro da Capela de São Pedro. Qual é para o senhor o significado da arrecadação de recursos para a restauração da capelinha? A Capela de São Pedro é um caso um pouco à parte, né? Porque ela não estava nesse conjunto de prédios que nós temos aqui nesses arredores da universidade. Mas eu conheço só por fotografia e certamente ela faz parte da história do Rio Grande do Sul e, como tal, ela merece ser restaurada. Assim que ela estiver pronta, eu não conheço, só conheço por fotografia, mas eu vou lá conhecer, sem dúvida. Professor, o senhor acha que existe uma cultura da doação no Brasil? Infelizmente, não. E algumas pessoas até não entendem direito. A gente usa o termo doação. Na verdade, nós não estamos fazendo uma doação. Nós estamos simplesmente antecipando o pagamento do imposto de renda que nós temos que fazer de qualquer maneira. A grande vantagem é que essa porção, esse recurso que nós antecipamos, nós podemos canalizar para uma finalidade que nós escolhemos. Quando nós pagamos o imposto de renda, esse recurso cai numa vala comum e é aplicado onde deve ser aplicado, mas nós não temos controle sobre isso. Então, esse mecanismo da lei de incentivo nos permite separar uma parte daquilo que nós pagamos sem ônus nenhum. É simplesmente um adiantamento, nós vamos receber isso de volta. Né? E nós canalizamos isso, eu quero que seja aplicado na restauração dos prédios históricos. Esse é o meu interesse. Muitas pessoas não entendem isso. Eu já falei com muita gente que me diz, não, mas eu não posso contribuir porque eu não pago imposto de renda, eu recebo devolução. Não, ele não recebe devolução. Ele recebe aquilo que ele pagou a mais, mas ele está pagando imposto de renda. E aquilo que ele está pagando, ele pode pegar uma parte e decidir, eu quero que seja aplicado aqui, ou nos prédios históricos, ou em qualquer outra obra que esteja dentro da lei de incentivo à cultura. Em relação ao número de doadores, né, a gente vê que, conversando com as pessoas, que certos colegas se dispõem a fazer essa doação, que na verdade não é uma doação, é só uma antecipação do imposto de renda, mas se nós considerarmos o número de pessoas que passaram por essa universidade, o número de pessoas ilustres que foram formadas aqui, esse número de incentivadores ainda é muito pequeno. Né? Ex-alunos, a maioria deles, infelizmente eu tenho que dizer isso, a maioria, eles não se sentem com obrigação nenhuma com a universidade. Eles receberam o seu curso de graduação, eles tiveram uma formação, eles têm uma profissão e esquecem a universidade. Eles acham que não tem mais nenhuma responsabilidade, que aquilo foi dado a eles como um presente. E nem pensam em retribuir. Às vezes por desinteresse, às vezes por um pouco de desconhecimento. Muitas vezes a pessoa vê no jornal uma campanha, como teve uma campanha que eu achei uma frase excelente, acho que era sobre o prédio da medicina, e dizia, por aqui já passaram muitos médicos, mas nunca passou um pedreiro ou um pintor. Né? E isso sensibiliza as pessoas, mas a pessoa lê aquilo, até às vezes
pensa em fazer uma doação, esquece, ou acha que é muito complicado, ou acha que vai complicar para depois declarar no imposto de renda, e na verdade é uma coisa muito simples. Tá? Eu, pessoalmente, todos os anos tenho ido no dia da doação, por uma questão de escolha, porque podia ser qualquer outro dia, né? É um dia como qualquer outro, mas eu prefiro ir nesse dia, faço a minha doação no fim do ano. Outra desculpa é que as pessoas dão, mas é fim de ano, a gente tem tanta despesa e eu agora não estou prevenido para fazer essa doação. A pessoa pode se planejar durante o ano. Na hora de receber a devolução ou de pagar o imposto de renda, ele vai ter o desconto, ele não vai gastar nada com isso. Eu me lembro que no início do projeto, 80% a gente doava e 20% a gente pagava realmente, 20% era uma doação. Os outros 80% era descontado do imposto de renda. Atualmente é 100%. Quer dizer, tudo aquilo que nós entregamos como incentivo, nós recebemos de volta na hora de pagar o imposto de renda. Professor Schifino, então, foi um prazer recebê-lo aqui. Foi meu. Um prazer tê-lo na lista de incentivadores do projeto Resgate. E vai continuar tendo. Muito obrigada, então. Boa noite. Eu que agradeço. O tema do programa de hoje foi o Dia da Doação. Nosso convidado foi o professor aposentado do Departamento de Físico-Química da URGS, José Schifino, um incentivador que tem participado de todas as campanhas de captação de recursos para a restauração do conjunto edificado da universidade. Este programa é uma realização do setor de patrimônio histórico da Superintendência de Infraestrutura da URGS. O SPH coordena o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS, que capta recursos para a restauração dos prédios históricos da universidade e a sua adaptação à acessibilidade universal. Está se aproximando o término do exercício fiscal, oportunidade para destinar parte de seu imposto de renda para a campanha de arrecadação de recursos deste ano, que contempla a Capela de São Pedro. A Capelinha, como é afetuosamente conhecida, é o prédio mais antigo do conjunto edificado da universidade, localizado na Estação Experimental Agronômica em Eldorado do Sul. Para saber como contribuir, acesse nossa página www.predioshistoricos.urgs.br ou entre em contato conosco pelo e-mail predios.históricos@urgs.br. Momento do Patrimônio tem produção e apresentação de Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Gravação, edição e mesa de áudio de Kleber Trindade. Voltamos na próxima terça-feira às 20h30. Boa noite a todos e até lá!